Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a medida provisória 936, que tem trazido muita polêmica. Fica ligado que a gente vai discutir essa medida provisória, não por ela simplesmente, mas nós vamos falar dela à luz dos novos entendimentos aqui, das novas discussões, depois da liminar concedida pelo ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, e aí trouxe muita celeuma. Então, vamos aproveitar e ter uma revisão de aula sobre o movimento sindical, que é o que vai nos interessar. Então, olha só, essa medida, ela institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Então, todos vocês sabem que a partir do decreto 6 de fevereiro, nós estamos num regime de calamidade, né, de exceção, por assim dizer. Então, nós temos um problema sério aí, estamos todos tentando achar uma solução para minorar o sofrimento de todos. E aí o Estado, o governo, para minorar o sofrimento dos empregados, editou essa medida provisória 936, de abril agora de 2020, e ela trouxe algumas considerações, principalmente porque o ministro, nesse caso, ele fala dessa medida provisória, estabelecendo aqui o seguinte. Então vamos ver, vamos analisar aqui essa questão do ministro. A gente tem uma notícia aqui do Supremo Tribunal Federal, que ele rejeitou embargo de declaração, não é que ele tenha rejeitado, que não tenha tido algum resultado. Ao rejeitar o embargo de declaração, ele estabeleceu alguns critérios. Então olha só, somente serão válidos se os sindicatos de trabalhadores forem notificados em até 10 dias. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma lei que estabelece a oportunidade de que você possa fazer uma negociação individual, tá? Essa negociação individual sobre essa suspensão dos contratos de trabalho, e a gente vai ver aqui, se nós pegarmos a medida provisória, ela proporciona a redução proporcional de jornada de trabalho e salário, bem como proporciona a suspensão temporária do contrato de trabalho, ok? Então, o ministro Lewandowski, ele traz aqui que esses acordos individuais que fossem feitos nessa medida provisória aqui, se a gente pegar o artigo 11 dessa medida provisória, então olha aqui, as medidas de redução de jornada, de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho que trata esta medida poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva. Então, podem ser celebrados por meio de negociação coletiva. No entanto, eu chamo a atenção para o parágrafo 4º que diz: os acordos individuais de redução de jornada de trabalho, de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuado nos termos dessa medida provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contado de sua celebração. Então é claro que aqui não está falando da redução através de negociação coletiva, e sim através de acordos individuais de trabalho, tá? Então é isso que é o cerne da questão, porque o artigo 8º diz que durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá suspender temporariamente o contrato de trabalho de seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30. E traz aqui no parágrafo 1º que essa suspensão temporária pode ser por acordo individual escrito entre empregador e empregado. Então é exatamente isso aqui. O ministro Lewandowski disse que somente poderão ser válidos se os sindicatos de trabalhadores forem notificados em até 10 dias, a fim de viabilizar sua manifestação sobre a validade do acordo. Então vejam bem que nós não estamos falando aqui de uma cassação da medida provisória ou de que ela não tenha validade. O próprio ministro diz que ela continua integralmente em vigor, pois nenhum de seus dispositivos foi suspenso na liminar concedida por ele. Isso nos faz interpretar e ler algumas questões, e aí eu fiz alguns apanhados aqui da CLT,
para a gente poder ter uma noção de como se trata, de como a gente pode interpretar essa situação. Olha aqui. Considera-se empregador, empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, essa assunção dos riscos da atividade econômica é o princípio da alteridade, que diz o seguinte, que o empregador é que é responsável por tudo que aconteça na empresa, que ele não pode transferir essa responsabilidade para os seus empregados, ok? Só que a par desse artigo 2º aqui, hoje, pelo decreto 6 de 2020, nós vivemos um estado de calamidade pública, de que fala aqui a medida provisória 936, tá? E aí a gente tem que, então, portanto, analisar a regra do artigo 501. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Olha, a pandemia que se instala aí, claro, não foi vontade de nenhum empregador, não foi vontade de ninguém, é uma situação que aconteceu e a gente está sofrendo com ela, todo mundo. E aí, por conta disso, é que a medida provisória vem, baseada aqui no artigo 503 da CLT, por exemplo, que diz que é lícita, em caso de força maior ou prejuízo devidamente comprovado, a redução geral do salário dos empregados da empresa proporcionalmente ao salário de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer situação o salário mínimo da região. Quando a gente pega a medida provisória, eu estou só com excertos dela aqui, ela diz exatamente isso, que mantido o salário base da pessoa. Então está aqui, olha, preservação do valor do salário hora do trabalho, que está exatamente com essa parte final aqui do artigo 503, tá? Entretanto, apesar disso que a gente está vendo aqui, existe essa situação que é preciso ser analisado, porque o ministro colocou alguns pontos aqui de que você pode reduzir a jornada de salário, pode suspender o trabalho dos empregados por esse período, tá? Então a medida continua em vigor. O que ele coloca aqui é o seguinte, ó, limitou a conformar o artigo 11, parágrafo 4. O que que fala esse artigo 11, parágrafo 4? Vamos dar uma ajeitadinha aqui, que a gente consegue pontuar essa situação. Então, olha que o artigo 11, parágrafo 4, fala o seguinte: os acordos individuais de redução de jornada de trabalho ou de salário, pactuados nos termos dessa medida provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao sindicato, tá? Então, nós temos aqui a obrigação de comunicação aos empregadores por parte ao sindicato, por parte dos empregadores, quando da realização desses pactos individuais de trabalho aqui. Então, aqui, quando nós vemos essa medida provisória analisada pelo ministro Lewandowski, nós vamos ter algumas situações em que ele parece, né, e essa foi a discussão do momento, de que parecia que ele estava caçando a eficácia dessa medida provisória, e como ele mesmo deixou estabelecido aqui, ele não está caçando a eficácia dessa medida provisória. Então, limitou a conformar o artigo artigo 11, parágrafo 4º, tá? Nós temos essa situação que a gente já fez essa leitura aqui para vocês. E aí ele coloca, ressalvada a superveniência da negociação coletiva que venha modificá-los. Porque a própria medida provisória admite que o empregado possa depois pegar uma convenção coletiva, um acordo coletivo, o que seja mais vantajoso para ele. Bem, aí a gente volta aqui na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Por quê? Nós temos aqui algumas situações. Por exemplo, o artigo 507A
que também deixou de ser analisado aqui pela medida provisória 936, ele diz que aqueles salários, aqueles empregados que têm um salário de 2 vezes o limite máximo estabelecido para os regimes da Previdência Social, poderão pactuar cláusula compromissória de arbitragem. Então aqui nós temos que aqueles salários maiores têm a oportunidade de discutir, isso não se fala, tá? Porém, em que se baseou o ministro aqui? Olha só, ressalvada a superveniência de negociação coletiva que venha modificá-los. E disse o seguinte: é impensável conceber que a medida pretendesse que os sindicatos, ao receber a comunicação dos acordos individuais, simplesmente os arquivassem, pois isso contrariaria a própria razão de ser dessas entidades. Se baseou o ministro em quê? Aqui no artigo 513 da CLT, que são prerrogativas dos sindicatos: representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. E para isso ele tem prerrogativa de celebrar os contratos coletivos de trabalho, que são os acordos e as negociações coletivas, mas também, e um fato importante aqui que eu chamo a atenção, é de que ele tem de colaborar com o Estado como órgão técnico consultivo no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria profissional. Então esses sindicatos hoje também são chamados a cumprir essa função social aqui de colaboração com o Estado para que se achem soluções para esses problemas. Infelizmente, o que a gente tem visto é que alguns sindicatos, ao invés de acharem soluções, estão criando mais problemas ou questionando ou acrescentando mais problemas nisso aí, o que não é uma boa opção nesse momento, tá? Essa situação aqui do 513, o ministro continua falando que permite que os acordos individuais sejam supervisionados pelos sindicatos para que possam, caso vislumbrem algum prejuízo para os empregados, deflagrar a negociação coletiva. Então, assim, o acordo individual ele permanece, ele é possível por força da medida provisória, chamando-se os sindicatos a serem os fiscais da lei, nesse caso aqui, em favor dos trabalhadores, tá? Olha só, o ministro esclareceu que são válidos e legítimos os acordos individuais, ou seja, as empresas que fizeram não perdem esse acordo e produzem efeitos imediatos, valendo não só no prazo de 10 dias, porque houve uma discussão sobre isso, tá? Previsto para comunicação. Esses 10 dias é para comunicação ao sindicato. Também funciona, desculpem aí, ele funciona aqui também nos prazos previstos na CLT e reduzidos pela metade pela própria medida provisória, né? Nós temos essa questão de 10 dias aí. Muito bem. O ministro ainda fala que na inércia do sindicato subsistirão integralmente os acordos individuais tal como pactuados. Então isso funciona de que forma? O sindicato é comunicado, tem que ser comunicado no prazo de 10 dias pela medida provisória aqui, e até ela diz que no seu artigo 12 que as medidas de que trata o parágrafo 3º serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva de trabalho, tá? Nessas situações, e aí nós vamos falar, se o salário do trabalhador for igual ou inferior a R$ 3.135, pode ser aqui por meio de acordo individual. O parágrafo único já fala que os empregados não enquadrados no caput, as medidas previstas no artigo 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo de trabalho. O que é isso? Então, quem ganha aqui acima de 3.000 e até abaixo de 2 vezes o limite máximo de regime da Previdência Social, só através de acordo coletivo. Agora, quem ganha até 135 mil, esse sim, ele pode estabelecer através do acordo individual. 3.135 dá exatamente 3 salários, tá? Então, essa medida provisória, ela tem essa validade aqui, claro, como nós acabamos de mostrar, e estabelecidos, pelo caso da medida
liminar conferida ou dada pelo ministro Lewandowski, ela vai exatamente cumprir algumas das suas obrigações assim. Então, olha só, os sindicatos também ainda têm dever de colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social, e hoje nós estamos precisando disso, promover a conciliação nos dissídios de trabalho, e aí seria dissídio mesmo a lide instaurada nesse caso aqui, tá? Se a gente pegar no parágrafo 1º do artigo 611, diz que é facultado aos sindicatos representativos da categoria celebrar acordos coletivos, tá? Então é isso hoje que os sindicatos estão tentando celebrar alguns acordos coletivos, um pouco diferenciado da medida provisória 936, e essa liminar do ministro Lewandowski aqui, ela se fia um pouco nesse artigo 611b da CLT, aqui incluído pela Lei 13.467 de 2017, que diz que constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo a supressão ou a redução dos seguintes direitos: salário mínimo. Mas isso, como nós já falamos, a medida provisória, ela manteve aqui a oportunidade de não se reduzir o salário hora, como está aqui no inciso 1º do artigo 7º, preservação do valor do salário hora, de forma que esse artigo 611b não estaria alterando. Ademais, gente, vamos lembrar que nós estamos vivendo um regime de calamidade. O decreto 6 de 2020 não pode ser esquecido, tá? E outra coisa também que foi suprimida pela medida é isso aqui, o artigo 612 da CLT determina que esses acordos ou convenções coletivas só poderiam ser tomados com deliberação de assembleia especialmente convocada para esse fim. Vocês então percebam que nós estamos suprimindo algumas obrigações aqui da CLT para essas questões que se trata aqui da Covid-19, tá? E no artigo 616 diz que os sindicatos e as empresas, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. Aqui agora nós temos uma questão de ordem técnica, então vamos lá. Como é que os sindicatos fazem essa negociação coletiva? Eles enviam ao empregador a sua pauta de reivindicações. Nessa pauta de reivindicações, o empregador decide se acata, se não acata ou se acata parcialmente. Se não acatar, o sindicato então tem que tomar as medidas pertinentes e a mais importante delas é deflagrar, por exemplo, uma greve para fins de forçar o empregador. E aí a gente cai numa situação quase que de não prática essa medida liminar do Lewandowski. Por quê? Porque se o sindicato não concordar isso aqui, tá? Então aqui, ó, permite que os acordos sejam supervisionados pelo sindicato para, caso vislumbre algum prejuízo, deflagrar a negociação coletiva. Então, olha só, nós estamos numa situação, se ele deflagra uma greve hoje, como é que ele vai fazer essa situação de empresa por empresa? Então, na minha opinião, essa medida provisória, ela continua válida, ela vai surtir os seus efeitos, porque até mesmo essa medida liminar do Lewandowski aqui, ela tem uma série de inconsequências práticas, como eu demonstrei aqui, tá bom? Então isso é só um pouquinho da gente falar sobre essa medida provisória, tá aqui a cara do doutor Lewandowski, nosso nobre ministro, tá? Então a medida provisória 936 está aí, explicada. Sugiro que vocês façam a leitura e dentro disso que nós discutimos, envie suas perguntas e vamos estabelecer algum contato para a gente tirar eventuais dúvidas. No mais, um grande abraço, até uma outra oportunidade.